Olá, meu nome é Álvaro, sou crítico e editor da revista Pós-Créditos. Tenho feito semanalmente uma cobertura da novela Renascer, que foi meu objeto de estudos, a novela original de 93. Então tenho gravado vídeos semanais, fazendo uma espécie de síntese analítica aí do que foi a semana da novela, além dos stories diários que eu estou colocando no Instagram da revista. Hoje eu não vou escrever story, eu vou contemplar o capítulo de hoje, sábado, nesse vídeo. E queria começar falando sobre a cena entre João Pedro e Mariana, o beijo dado por engano, né? Mariana confunde João Pedro com o pai, com José Inocêncio, marido dela, né? E essa cena tem essa novidade, né? Porque na cena original, Mariana confundia, né? Mas não havia o beijo que adensa agora, então, essa relação mal resolvida, né? Sobretudo nessa coisa do João Pedro, que tem uma lealdade muito grande com o pai, e aí tem esse peso de consciência, né? Na original havia a frase final, o Deus lhe abençoe, que Mariana fala, mas lá eu senti uma coisa assim, ela não tinha o que falar, o engano já estava feito, então ela jogava um Deus lhe abençoe meio atrapalhado, assim, logo para sair da cena. E nessa, isso tem uma outra dimensão, eu acho. Esse Deus lhe abençoe evoca tanto o fato de que João Pedro está ali a pedido do pai para protegê-la, né, proteger a casa, proteger Mariana, mas também tem uma coisa maternal, né, essa coisa do Deus lhe abençoe da madrasta, né, falando com o enteado, o que intrinca mais essa relação, né. É uma cena com uma luz muito bonita, né, uma luz azulada ali sobre os atores e uma luz amarelada no fundo, o que cria uma espacialidade bastante complexa, né, porque as luzes azuis, as cores azuis, elas tendem a ir mais para o fundo do nosso olhar, e as cores quentes tendem a vir mais para frente. Então, essas cores azuis em primeiro plano retrocedem, as cores quentes vêm adiante, e isso cria uma espécie de anulação dos vetores, né? Dá uma chapada no espaço, tá? Depois houve uma cena muito bonita do Norberto, né, em que ele ali tem Saudade de Jacutinga, a música que eles dançaram, Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, volta, né? E essa coisa de vou tirar de você desse lugar, Jacutinga já foi, né? E Norberto ficou. E evoca uma coisa, que lugar é esse, né? Que já não tinha mais espaço para ela, né? E que deixou esse homem para trás como uma espécie de memória viva, né? E então ele dança sozinho, e aí no final tem uma coisa simbólica e ao mesmo tempo dúbia. Ele abre a porta, né, e dá de cara com a casa, que é esse móvel da saudade, mas ao mesmo tempo tem uma luz solar que invade a casa dele, né, passa por Norberto, né, reflete nos cabelos, invade e areja aquela casa e de certa forma dissipa um pouco daquela saudade. Então eu acho uma cena, um final de cena muito bonito. E tem um outro momento desse capítulo que eu queria destacar, o encontro dos coronéis, né, Egídio e José Inocêncio, que, pela minha lembrança, não acontecia dessa forma agora, mas que eu acho uma boa remodelação dramática, porque já coloca um encontro de antagonismos ali, né, muito claro. Na minha lembrança era mais velado, no original. Acho que remete muito ao encontro, à convivência de Tenório e José Leôncio, né? A original remetia muito, né, em 93, essa convivência de Tenório e Leôncio em Pantanal, né? E agora não, agora as rusgas já estão ali claras, né, em cena, e a cena acaba de uma maneira muito interessante. Um plongé, uma câmera a pino, né? Desculpa, a pino não, mas uma câmera inclinada de cima para baixo, a pino seria bem ali de cima, de fato. E essa câmera, ela vai se aproximando do Egídio, né, não treve nenhum, e o Norberto está no fundo. E o Norberto, ao longo da cena, ele é uma espécie de, ele questiona o Egídio e ao mesmo tempo aconselha. E ele está bem aqui, no ombro, ou seja, ele é uma espécie de grilo falante. E eu não sei se foi intencional, mas eu achei interessante pelo fato de que o personagem
mais marcante do Matheus Nachtergaele é o João Grilo, né? O mais lembrado talvez pelo público. Então ele nessa cena ele vira uma espécie de grilo falante para Egídio, né? Uma outra escolha envolvendo esse personagem que eu acho muito boa, muito acertada e justamente por essa memória do João Grilo, essa coisa do Norberto quebrar a quarta parede, né? Porque ele é essa memória. E não é uma memória, não é um contador de causos como é o José Inocêncio, que tem uma espécie de hierarquia, né? Que tem um outro lugar mais altivo. Ele não, ele fala de igual para igual com o público, né? Ele é desprovido desse púlpito. Então é muito interessante a escolha desse personagem para quebrar a quarta parede. Além disso, foi uma semana de muitas chegadas, né? Eu estou olhando um pouquinho para trás porque eu estou com uma cola no computador. Apresentação de José Augusto, de Damião, uma apresentação bastante diferente da original, eu escrevi sobre isso, reformulando algumas coisas da minha tese para o Instagram. E porque originalmente eu acho que a cena de 93 estava mais interessada na decupagem, né? Uma coisa trazida do western e que suspendia o rosto de Damião. E nessa não, nessa cena está mais interessada na dilatação e na troca de ações e reações entre ele e Norberto, que vai escalando a tensão da cena, né? Então é uma cena mais longa, inclusive interrompida por uma outra cena, né? E a apresentação de Tião e Joana, dois personagens muito marcantes da primeira versão e que voltam numa apresentação muito próxima da novela original, né? A diferença é que Joana estava desde o começo no Mangue, na original, e nessa não, ela é chamada, ela aparece depois no Mangue, né? Ela tem uma cena anterior com os filhos. Eu escrevi sobre isso. Tião é um personagem que eu acho que, da Renascer original, eu acho que ele é um desses personagens que escapam da novela e impregnam numa certa memória teledramatúrgica que independe da novela. Sabe aquela coisa de, aquele personagem, de qual novela era? Pode ser que porventura as pessoas não lembrassem às vezes de que novela era, mas lembram do personagem, né? Eu acho que o Tião entra nesse lugar. E aí eu escrevi sobre isso, o Irandir eu acho que faz uma escolha acertada de fazer uma interpretação que evoca, que espelha e ao mesmo tempo estende, que vai ao Tião Galinha do Osmar Prado, mas traz o Tião Galinha do Irandir Santos também. É um pouco diferente do que o Jackson Antunes e a Ana Cecília Costa estão fazendo. A Ana Cecília e o Jackson, eles colocam pitadas que homenageiam a Regina Dourado, a Morena da Regina Dourado, e o Deocleciano do Roberto Bonfim. Mas, ao mesmo tempo, vão a um outro lugar e estendem esses personagens, né? Então, o Deocleciano do Jackson, por exemplo, ele coloca um pouco daqueles falsetes que o Roberto Bonfim fazia. Mas, por outro lado, o Deocleciano do Roberto Bonfim tinha uma interpretação muito para trás, o ombro jogado para trás, crescendo, e o do Jackson Tunis ele é mais curvado, então tem esses detalhes que trazem nuances e diferenças aos personagens, né? Teca chegou essa semana também, uma personagem bastante importante. Aliás, sobre Tião Galinha e Teca, esse livro aqui, que é uma das referências mais importantes, acho que para minha tese, da Maria Carmen Jacob de Souza, é um dos poucos livros que eu conheço de fato, um dos poucos trabalhos mais longos que falam de Renascer. Telenovela Representação Social, Benedito Rui Barbosa e a representação do popular na telenovela Renascer. A Maria Carmen vai trabalhar esses dois personagens, que eu também trabalho na minha tese, mas acho que por uma outra perspectiva, né? Aqui a Maria Carmen ela vai buscar fazer uma leitura narrativa mais pelas ciências sociais. Eu passo pelas ciências sociais, mas vou a outros lugares também no meu estudo, né? Mas eu indico muito para quem tem interesse pela novela e, enfim, esse livro dela que eu acredito que em sebos, enfim, eu não me lembro, se eu não me engano eu comprei num sebo. Então chegou Teca, né, que tem uma relação muito especial com Buba, né, e acho que uma relação mais orgânica nessa construção. Na Renascer original,
eu tinha sempre uma má impressão, falava, gente, essa mulher tá sequestrando essa menina, né? E nessa eu acho que isso se dissolveu um pouco, tá melhor resolvido em cena, né? E acho uma das relações mais ricas entre mulheres nessa novela. E eu torço para que Teca tenha um desfecho diferente, né? Teca se despede antes na Renascer original. Eu nunca soube exatamente porquê. Nas leituras de jornais da época havia uma série de especulações, mas que nunca ficavam muito bem claras, né? E acho que é uma personagem que revelou uma das atrizes mais talentosas e mais subestimadas da nossa televisão, que é a Paloma Duarte, né? E agora vem feita pela Lívia, nessa dobradinha, nessa parceria com a Gabriele, que faz a Buba. A Eliana é uma personagem que eu queria destacar, porque eu tenho a impressão que a Eliana de agora ela vem menos farsesca do que a Eliana da Patrícia Pilar. E nesse sentido ela se torna uma personagem mais vilanesca, um antagonismo mais concreto, mais real. Sobretudo nesse primeiro momento. Ela nunca deixa de ser um empecilho, eu acho que na vida de alguns personagens, como José Inocêncio, por exemplo, nem na original. Mas a Eliana da Renascer de 93, ela era uma mulher que começava a novela fingindo um suicídio com ketchup, né? Então acho que isso já dava o tom farsesco dessa personagem. Isso muda agora, né? Então essa Eliana vem, eu acho que mais complexa, mais adequada, inclusive, ao conceito dessa trama, né? Dona Patroa, né, Yolanda na verdade, mas a princípio ela é chamada de Dona Patroa, surge também com Egídio, né, que era Teodoro. Torço pelo Vladimir Brista, porque eu acho também que ele é um ator que a televisão não deu todas as oportunidades dele mostrar ainda. Eu lembro de alguns papéis no começo da carreira dele, sobretudo ali com Carlos Lombardi, que ele sequestrava a novela, né, acho que Kubanacan sobretudo, mas ele tinha feito Coração de Estudante antes. E depois eu acho que ele teve bons personagens, mas que não iam aonde poderiam chegar, inclusive em Amor de Mãe. E Dona Patroa também surge, e acho que há um desafio entre esses dois personagens. Eu defendo na minha tese que Renascer é uma espécie de remediação para o trauma da TV Globo de ter dispensado Pantanal. E aí esses dois personagens, eles ecoam, né, o Tenório e a Maria Bruaca de Pantanal, que foram personagens refeitos agora muito recentemente na interpretação do Murilo Benício e da Isabel Teixeira. Então, há esse desafio de distanciar esses personagens dos personagens de Pantanal, e acho que isso tem aparecido já bem claro, né? Inclusive, a Dona Patroa da Camila Morgado, ela me parece uma mulher mais sensualizada e sexualizada do que era a da Eliane Giardini, que ia descobrindo a própria sexualidade, redescobrindo, né, ao longo da novela. E isso já aparece agora, desde o começo, no caso dessa personagem feita pela Camila Morgado, né, relida pela Camila Morgado. Volto a bater na tecla da releitura, porque eu vejo muita gente falando sobre isso e reclamando sobre isso, né? A releitura, ela é uma adaptação que leva em consideração o novo tempo em que esse texto se coloca, ou seja, o novo contexto, né? E nesse sentido, ela tem, claro, que se manter uma certa fidelidade à aura da novela original, mas sem deixar de apresentar atualizações e novidades, né? Porque senão não haveria sentido dela existir, né? E então eu acho que todas essas interpretações que eu elenquei aqui, de certa forma, trazem novidades, né, a essa releitura. O universo, que eu já falei bastante, é relido de uma outra forma, já não é mais uma Renascer sertaneja como a original. E acho muito interessante a releitura que o Marcos Palmeira faz do José Inocêncio junto à direção da novela. Eu li isso esses dias num post, né, alguém falando e comparando, né, e falava assim: o José Inocêncio da original era um deus, né? E acho que é uma leitura acertada, mas também não acho que tenha que ficar com esse saudosismo por esse José Inocêncio da original, porque era uma outra novela em outro tempo com uma outra proposta. E de fato, o José Inocêncio do Fagundes, ele era um Zeus, na verdade, ele trovejava, né, pela novela.
E aí eu acho que o Marcos Palmeira acerta em fazer um José Inocêncio mais brando. Um José Inocêncio que não é um Deus, que é um homem, né? De fato, um homem altivo, um pai idealizado, mas um homem, um ser mortal, né? Então acho que isso é estruturante para essa novela. Uma novela em que a primeira girava em torno desse homem imortal, ou que pelo menos se acreditava imortal, e agora essa, em torno de um homem que sabe que é um homem, né? E que apesar que de todos os pactos que fez com o Jequitibá, com o Diabinho, com a Santa, né? De ter os orixás de Nasce ali por perto, é, sabe que é mortal. Então acho que isso é estruturante para essa nova renascer. Por hoje é só, me alonguei, acho que é o vídeo mais longo, né? E então, por enquanto, ficamos por aqui, até a próxima semana.